Olá, meu nome é Michael, sou estudante de Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje eu vim falar um pouco sobre perícia contábil judicial. A perícia contábil é um conjunto de procedimentos contábeis, técnicos e científicos, desempenhados para obter provas para a resolução de um conflito, né? Um conflito dentro de um processo judicial, nesse caso. Quem vai fazer essa prova, né? Quem vai executar efetivamente essa prova é o perito nomeado, né? Ou seja, aquele profissional indicado pelo juiz para atuar nos autos, para trazer então a rainha das provas aos autos, né? O assistente técnico, por outro lado, vai agir em favor da parte contratada, né? Então, o assistente técnico vai ter ali um contrato de prestação de serviço com a parte, né, que contratar ele, onde ele vai agir pelos interesses dela, né? Então, ele vai verificar se tudo que o perito fez está de acordo com o que ela entende como correto, né? Por exemplo, ele verificou realmente todos os pagamentos, vamos supor, que ela fez, ele verificou o índice de correção monetária e juros mais benéfico para ela, por exemplo, né? Tudo isso, claro, com base na legislação, né? Mas ele vai verificar então tudo que é tudo que é favorável a ela no processo, né? Que foi ou não observado. A habilitação profissional para ser tanto perito contábil quanto assistente técnico é então a graduação completa em ciências contábeis e o registro profissional. Também, né, é muito dito que é necessário o Cadastro Nacional de Perito Contábil, né, o CNPC, que é obtido através do EQT, que é o Exame de Qualificação Técnica. Mas, na verdade, não é obrigatório, tá? O CNPC é facultativo. Ele acaba sendo bom, principalmente dos peritos contadores, porque é uma forma dos tribunais localizarem eles, né? Então, porque, de certa forma, os tribunais podem fazer um mapeamento por região e verificar os profissionais, né, que têm o cadastro no CNPC para atuar no processo ali da região, né, que exija, por exemplo, uma perícia em loco. Depois, então, falando um pouco sobre os papéis de trabalho, o papel de trabalho do perito contador vai ser o laudo pericial, enquanto o papel de trabalho do assistente técnico vai ser o parecer contábil, né, sobre aquele laudo pericial ou sobre alguma decisão do processo. O parecer contábil, então, tem essa função, como eu já havia dito, de verificar se o perito cumpriu realmente tudo que deveria ter sido cumprido, se ele não deixou nada passar, se ele não deixou nenhum ponto batido, né? Então, porque, querendo ou não, o perito contábil, ele pode errar, né? Ele pode deixar de ver alguma coisa, né? Ele vai fazer todo um processo de investigação, de vistoria e tudo mais, mas ele pode sim deixar passar, ou de repente escrever algo que fique um pouco ambíguo, e aí cabe ao parecer contábil emitido pelo assistente técnico desvendar essas questões, né? Então, agir realmente favorável à parte que contratou ele, para que ela não acabe pagando valores a maior do que realmente deve, ou não recebendo a quantia efetivamente devida por ela de fato no processo, sabe? Então, o assistente técnico é muito importante, né? Ele é tão importante quanto um advogado. É muito importante para as pessoas terem, para as pessoas ali envolvidas no processo, né? Terem tanto um advogado quanto também um contador ao lado delas ali para poder, até para o processo ser um pouco mais célere, né? É muito importante, então, ter a presença de um contador trabalhando junto com o advogado, tá? Favorável em seu favor. Quanto aos prazos, né, para entrega então, desses laudos e pareceres, costuma ser tudo de acordo com o CPC ou com a CLT, né, se tratando de casos judiciais da Justiça do Trabalho. E também, né, pode se estabelecer um prazo de acordo com o contrato, né, de repente a parte quer, o prazo judicial é, sei lá, de 15 dias úteis, mas a parte quer em 10 dias úteis porque ela quer olhar primeiro o que efetivamente o parecer contábil diz, quer entender, né, junto com o advogado dela, de repente. Então, pode também ter um prazo fixado por contrato. Mas, via de regra, né, todos eles costumam né, seguir o prazo judicial, ou seja, o prazo que o juiz efetivamente indicar nos autos. Então, o mais importante ou o principal dos prazos que devem ser seguidos é o prazo judicial fixado nos autos, tá? Os honorários, então, né, os orçamentos para a realização dos trabalhos periciais, tanto do assistente técnico quanto do perito nomeado, deve ser basicamente muito claro e objetivo, né, para que ele não tenha ali prejuízo com o trabalho dele, né, para que ele não desempenhe horas técnicas adicionais não previstas. Então é muito importante estar muito desenhado e muito claro, né, como vão ser os trabalhos dele, para que se as partes ou o juiz requeiram algo além do que está ali, ele possa efetivamente cobrar um valor, né, que seja justo para a efetiva prestação desse serviço. Porque o que acontece? Às vezes, se você coloca alguma frase muito ampla, por exemplo, analisar
questões contábeis do processo. Tu coloca isso simplesmente no teu orçamento, tu vai basicamente trabalhar de graça, porque essa frase é super ampla, né? Tu consegue ali trazer N trabalhos para dentro dela, e o que o juiz entender como correto vai ser a lei ali dentro daquele processo, né? Então, então querendo ou não, é importante, então, tu fixar exatamente quais são os procedimentos que tu vai elaborar e quanto custaria, né, das tuas horas técnicas para isso. E a norma, inclusive, dá uma dica sobre isso, ela deixa ali, ela deixa expresso que os honorários não devem compreender quesitos complementares, né? Ou seja, ela já está dizendo que, assim, ó, se tem quesitos complementares, eles não vão estar nessa proposta de honorários que tu vai entregar. Eles vão ser orçados separadamente como um trabalho à parte, né? Então, a norma já dá ali um guia para isso tudo. As regras gerais, então, para a atuação profissional de um perito podem ser encontradas nas normas brasileiras de contabilidade, né? NBCPP 01R1, NBCPP 02, que daí é mais sobre a atitude profissional, né? Como o profissional perito deve agir para com as partes, né? E o NBCTP, que fala um pouco mais sobre a parte técnica do trabalho, né? Ali tu também consegue encontrar alguns modelos, né, de laudos contábeis, fala um pouco sobre hipótese de suspeição, que eu não vou trazer aqui para também não ficar muito extenso, né, a ideia aqui é ficar um pouco mais amplo, mais claro sobre o que é o trabalho do perito contábil, porque muitos contadores acabam não nem conhecendo, né, e outros acabam conhecendo muito tarde e acabam tendo como uma profissão secundária, né, um trabalho secundário, não como profissão principal. E isso acaba até prejudicando, né, de certa forma, o trabalho, porque sempre vai dar mais importância para o teu trabalho principal, querendo ou não, né? Tu vai ter trabalhos ali à parte, mas a gente vê que hoje em dia, né, principalmente pelo número de pessoas cadastradas no CNPC, que é baixíssimo comparado ao que está, ao número de pessoas que tem CRC, né, de contadores, a gente vê que então tem essa falta de profissionais de perícia contábil no mercado, né? E tem muito trabalho, porque cada processo, né, quase todos os processos vão exigir ali o trabalho de um contador. Então é muito importante, né, que as pessoas, contadores, enfim, conheçam esse trabalho e a importância dele. Também coloquei ali o Código de Processo Civil e aquela lei que versa a respeito de todos os peritos, né, mas aí não só os contadores, peritos médicos também, então todos os tipos de perícia judiciais contratadas. Esses são, assim, os principais, né, meios ali para exercer a profissão, mas existem outros, né, e dependendo do trabalho que está sendo feito, vai ter um regramento específico, né, um regulamento específico. De repente, o acordo coletivo de uma empresa, por exemplo, se for uma ação trabalhista, ou, enfim, a perícia contábil é muito ampla, né, ela envolve várias áreas da contabilidade, então eu não consigo dar aqui um guia completo sobre todas as questões técnicas que envolvem a perícia contábil, mas eu consigo pelo menos dizer sobre o que ela se trata, né? E como é que é esse caminho, né, para quem quer ser um perito contador ou um assistente técnico. Para explicações então mais detalhadas sobre a perícia contábil, todas as questões que eu trouxe nesse vídeo, sugiro então a leitura do capítulo que fala sobre perícia contábil do e-book Descomplicando a Contabilidade. Muito obrigado, tchau, tchau.